conforme o pastor falou agora há pouco, que o título da nossa mensagem é Isto é o dedo de Deus. Esto es el dedo de Dios. Gostaria de estar convidando os irmãos para que possamos ler uma passagem da palavra de Deus em Êxodo 8, (16 ao 19). Êxodo 8, 16 ao 19. É uma passagem muito conhecida. Creio que através da palavra que o pastor Fernando trouxe para nós também, nós aprendemos sobre essa palavra também. Mas eu gostaria de apenas citar somente esta parte para que possamos entender bem. 16. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a sua mão com a sua vara, e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Irmãos, nessa ocasião, conforme nós já conhecemos a história, os israelitas, o povo israelita, estavam como escravos e eles queriam sair do Egito. Só que o Faraó não queria deixar o povo de Deus sair para serem livres, porque o Egito precisava de escravos para poderem trabalhar. E aqui, nesse versículo 19, fala sobre o dedo de Deus. Isto é o dedo de Deus. Irmãos, tem coisas interessantes que nós podemos ver e que nós podemos analisar também, coisas interessantes. Por exemplo, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, tem um local que se chama Serra do Mar. E nessa Serra do Mar, tem uma montanha que se chama Dedo de Deus. Esse Dedo de Deus é interessante porque, de fato, que é uma mão assim. E tem um dedo levantado para cima. E o povo chama essa montanha de Dedo de Deus. E isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, que interessante. Tem uma montanha que chama Dedo de Deus. E eu fiquei pensando e analisando. Então, eu me interessei pelo assunto e pensei, eu acho que eu vou ver quantos metros tem essa montanha de altura. Então, eu decidi dar uma olhadinha na internet e descobri que ela tem 1.692 metros. Isso quer dizer quase 1.700 metros de altura. E, irmãos, vocês conhecem a montanha mais alta da cidade que fica entre Shinshiro, Gamagori e Toyokawa? Talvez vocês não se lembrem agora. Mas todo mundo que vem de Toyohashi ou de Toyokawa, ou quem vive em Shinshiro, sempre tem os olhos atentos a uma montanha que se chama Hongun-san. Os japoneses chamam essa montanha de Hongun-san. Essa montanha, irmãos, sabe quantos metros ela tem? Sabe, essa montanha é um local onde nós vamos orar de tempos em tempos. E a igreja gosta de orar nessa montanha porque nessa região é a parte mais alta. E nós podemos ver a cidade de Gamagori, Toyokawa, Toyohashi, até Hamamatsu. Nós podemos avistar uma parte de Shinshiro e podemos ver até o mar lá de cima. Então,
a igreja gosta de ir orar ali, e dali de cima nós oramos por todas as cidades que nós enxergamos e também pelo Japão e pelas nações. Também nós oramos em uma montanha que se chama Kishozan. Essa montanha também, quando o tempo está bom, nós podemos ver toda a cidade de Shincheiro, podemos ver o mar, podemos até ver a parte do Hamanako, e nós podemos observar que lá de cima da montanha, que é um pouquinho mais baixo que o Hongun-san, nós podemos ver também. E nós gostamos de ir orar ali também. E o interessante é que essa montanha Hongun-san, ela tem 789 metros. Quer dizer, ela tem aproximadamente 800 metros. E essa outra montanha do Brasil, que se chama Dedo de Deus, ela tem 1.700 metros. Isso significa que essa montanha do Brasil, que se chama Dedo de Deus, é o dobro mais alto do que a montanha que nós podemos ver daqui de Shincheiro. E essa montanha, Hongun-san, é uma montanha onde tem várias antenas. E quando eu vou lá orar também, eu peço, Senhor, usa essas antenas para que possa chegar a palavra às nações. Usa essas antenas para que possa chegar a palavra em todas as cidades que nós estamos enxergando. Irmãos, coisas interessantes assim nós podemos ver e aprender através da internet. E também eu fiquei pensando, quando eu for para o Brasil, eu acho que eu vou lá conhecer essa montanha que se chama Dedo de Deus. Mas, irmãos, hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre o dedo de Deus espiritual. O dedo de Deus espiritual, talvez você já até tenha lido na palavra de Deus, mas talvez você não tenha observado muito essa palavra onde fala dedo de Deus. Irmãos, quando fala o dedo de Deus também, nós podemos observar que na palavra de Deus usa Espírito de Deus. E nesse versículo que nós lemos, fala sobre o povo que estava na escravidão. O povo estava sofrendo muito. Nós assistimos já filmes, já assistimos mensagens através do pastor Fernando e de outros pastores também, provavelmente. E o que eles fizeram? Esse povo estava orando diante de Deus. E, através da oração, Deus escutou a oração e Deus usou 2 homens, Moisés e Arão. E, nesse tempo, o faraó não queria deixar o povo sair. Então, o que Deus fez? Ele enviou 10 pragas para que o faraó libertasse o povo de Israel. E quando mandou a primeira praga, que transformou a água em sangue, o diabo fez a mesma coisa. Os magos do faraó fizeram a mesma coisa. Imitaram o que o Moisés e Arão falou. E aí houve uma segunda praga. A segunda praga fala que houve rãs. Houve rãs em toda a região do Egito. Mas os magos do faraó também fizeram a mesma coisa. Então, o coração do faraó endureceu. Ele falou assim, Deus faz, mas os meus magos também faz. Quem é esse Deus? Irmãos, quando chegou na terceira praga, onde fala sobre a praga dos piolhos, onde nós lemos agora há pouco, os magos, eles disseram, Faraó, nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, estamos sendo atacados pelos piolhos. E eles disseram e reconheceram, isto é o dedo de Deus. E a partir da terceira praga, irmãos, eu não vou entrar em detalhes porque o pastor já falou sobre este assunto, mas nós sabemos que foram 10 pragas. E a partir da terceira praga em diante, os magos do faraó já não puderam imitar
o que o Moisés e Arão estavam fazendo. Vieram a praga das moscas, a praga da peste dos animais, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas, e por último veio a morte dos primogênitos, como já escutamos falar. Irmãos, depois da terceira praga, os magos não conseguiram imitar mais aquilo que Deus estava fazendo. Irmãos, o mal pode durar por um tempo, mas nunca ela vai durar para sempre. Nunca, irmãos, nunca ela vai durar para sempre. E teve um momento que, na oitava praga, onde fala sobre a praga dos gafanhotos, o faraó reconheceu e falou: eu pequei contra o seu Deus. E eu peço perdão para o seu Deus e peço perdão para vocês. Irmãos, o faraó teve que reconhecer que ele estava errado. Mas ele tinha um coração duro. Então, até que houvesse a praga, a 10ª praga, que era a praga da morte dos primogênitos, ele não liberou o povo egípcio. Irmãos, só que tem um detalhe muito interessante. Talvez você já leu, mas você não percebeu. Em Êxodo 9, 26. Êxodo 9, 26. É um dos versículos que fala: somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Irmãos, tinha um local que se chama Terra de Gósen. E nessa terra estava o povo israelita. Houve muitas pragas ali, e todo o povo egípcio sofreu. Mas, irmãos, o povo de Deus não sofreu nada. Onde estavam os filhos de Israel, não aconteceu nada. Por quê? Porque ali estava a proteção do Senhor. Deus estava protegendo o povo de Deus. Irmãos, pode ser que na sua vida agora esteja acontecendo problemas. Talvez você esteja passando por dificuldades. Talvez nós estamos preocupados de agora em diante como será o coronavírus. E talvez estamos preocupados porque o nosso coração está doendo ou tem feridas no coração. Ou talvez você está como o povo egípcio e está orando diante de Deus com gemidos, com dores. Mas, irmãos, quando nós conhecemos a Deus e pertencemos ao povo de Deus, irmãos, pode haver tribulação, pode haver provas, mas com certeza o Senhor trará proteção para as nossas vidas. Irmãos, nós podemos declarar diante de Deus e diante dos homens: o mal pode durar por um tempo, mas nunca vai ser para sempre. Aos irmãos que nos assistem ou que é da língua hispana, el mal pode durar por um tempo, pero nunca para sempre. Irmãos, vamos crer e vamos acreditar que Jesus e Deus pode fazer muitas coisas para nós. Pode ser que você esteja passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, mas Ele manda alguém para nos ajudar, como enviou Moisés e Arão para o povo de Israel. Ele providencia o libertador. Ele providencia uma pessoa para orar por você. Ele providencia alguém para te ajudar, alguém para te escutar. E muitas vezes Deus providencia alguém para que possamos orar juntos. Às vezes não temos forças para orarmos sozinhos, irmãos. Mas quantas vezes Deus enviou alguém para orar junto com você? Irmãos, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que falaram: vamos orar juntos, e nós tivemos vitória. Muitos, irmãos, muitos. Não vou compartilhar agora porque vai gastar o nosso tempo, verdade? E na palavra de Deus, quando Deus promete, irmãos, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele falou que ia libertar o povo de Israel e cumpriu. Libertou o povo de Israel. Até abriu o mar para que o povo de Deus fosse liberto. Irmãos,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, vamos declarar isso. Fala para o seu vizinho. Se você tem vizinho aí perto de você, fala para o seu vizinho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em espanhol, se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Irmãos, não adianta. O inimigo pode vir contra nós, mas Deus pode trazer libertação, Deus pode trazer cura, Deus pode trazer restauração. Tem outro versículo, uma parte do versículo, nós não vamos ler o versículo inteiro, mas diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Deus está falando isso para nós. Fala para o seu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Irmãos, não adianta, irmãos. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos ajuda e nos capacita. Um versículo famoso que todos conhecem. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jeová és mi pastor, nada me faltará. Irmãos, vamos crer e vamos declarar a palavra, porque nós temos, quando declaramos a palavra, nós temos a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nem ninguém pode vir contra nós. Irmãos, no Velho Testamento tem um outro versículo que fala sobre o dedo de Deus, quando Deus escreve os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos fala que foram escritas pelo dedo de Deus. Deuteronômio 9:10. Deuteronômio 9:10. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam escritos conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte do meio do fogo no dia da Assembleia. Irmãos, Deus escreveu a palavra de Deus sobrenaturalmente. E tem um outro versículo em Salmo que é muito interessante. Em Salmo 8, 3 e 4. Salmo 8, 3 e 4. Se vocês puderem abrir na Bíblia, abram, por favor. E marca ali, faz um checo ali. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Irmãos, mais uma vez o versículo 3. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos. Irmãos, toda a criação foi feita através de Deus. Há citações que falam que é dedo de Deus. Há citações que falam que é presença de Deus. Irmãos, toda a criação foi feita pelo dedo de Deus. Esse versículo nos ensina que é tudo obra dos dedos de Deus. Irmãos, talvez alguns aqui, ou a maioria aqui, gosta de olhar a natureza. Eu amo ver o verde, eu amo ver as montanhas, eu amo ver o pôr do sol, o nascer do sol, eu amo ver flores, plantas, verduras crescendo, eu amo ver o mar. E eu conheço gente aqui, na igreja de Chincheiro, que gosta dessas coisas, e muitos tiram fotos do pôr do sol, do mar, das flores, e colocam no Facebook, irmãos. Como é bom ver a natureza, como é bom ver toda a criação de Deus. Irmãos, nós podemos ver os peixes, imaginar os peixes do mar. Quantos peixes há no mar? Quantos tipos de peixes existem no mundo? De quantas cores? Flores, quantas cores? Irmãos, é tão bom meditar na criação de Deus. Eu amo meditar na criação de Deus e imaginar toda a criação de Deus. E eu também gosto de agradecer a Deus. É muito bom, irmãos.
e agradecer a Deus pelo oxigênio que nós respiramos. Puxa, se nós ficamos sem oxigênio 3 minutos, sabe o que acontece conosco? Puxa, Deus, obrigado pelo ar que nós respiramos. Como é bom isso, irmãos. Como é bom valorizar toda a criação de Deus. E tudo isso, esse versículo 3 nos diz, é obra dos dedos de Deus. Tudo é obra de Deus, diz na palavra de Deus. Toda a obra foi feita através dos dedos de Deus. Deus começou uma obra nas nossas vidas e vai até completar. Vamos admirar a beleza da criação de Deus, irmãos. É muito bom valorizar, olhar para o céu. Como é bom olhar para o céu e ver o céu azul, completamente azul. Como é bom olhar à noite, quando tem uma lua cheia, e admirar a beleza da lua cheia, um monte de estrelas nos céus. Como é bom, irmãos, admirar toda a criação que Deus fez. Tudo isso Deus fez para nós, para os homens, para que nós pudéssemos admirar e valorizar toda a criação que Deus criou para nós. Deus criou a nós, cada um de nós. Irmãos, às vezes eu fico pensando, poxa, Deus não fez ninguém igual. Se todos fôssemos igual, como seria? Seria interessante que eu fosse igual a Sueli, eu fosse igual a Rosângela. Já pensou? Mas Deus, Ele fez cada um de nós como obra-prima, diz na palavra de Deus. E como obra-prima, Deus fez. Eu imagino quando uma mulher está grávida, eu fico imaginando a perfeição, como que Deus está formando este bebê. O formato do nariz, da boca, dos olhos. Irmãos, nós podemos imaginar, verdade? Deus criou cada um de nós como obra-prima, diz na palavra de Deus. Toda a criação é linda e maravilhosa. Não é verdade, irmãos? Vamos continuar crendo, irmãos. Vamos acreditar que Deus tem coisas grandes para nós também, em nome de Jesus. Irmãos, e outra palavra que nos chama a atenção é quando Jesus Cristo ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus. Vamos à palavra. Mateus 12, 22. E não vamos ler toda a história, porque a história é bem conhecida. Vamos ler 22 e 28. Mateus 12, 22 e 28. Mateus 12, 22 e 28. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E Jesus Cristo, no versículo 28, ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Irmãos, gostaria que vocês prestassem atenção nesse versículo 28. Nesse versículo 28, Jesus Cristo está falando: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Agora, irmãos, vamos fazer uma comparação com Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Amém? Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Irmãos, é a mesma história. Só que em Mateus fala: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. E em Mateus fala sobre o mesmo assunto. Se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Irmãos, nós podemos fazer comparações na Bíblia e podemos descobrir maravilhas que a palavra de Deus nos expressa para nós. É tremendo, é fantástico. E a expressão dedo de Deus é igual ao Espírito de Deus, conforme diz esses 2 versículos. Expulsa os demônios pelo Espírito de Deus. E em Lucas fala: expulsa os demônios pelo dedo de Deus.
Irmãos, tudo que Jesus Cristo fez faz parte de Deus. Irmãos, Ele expulsou demônios pelos dedos de Deus. Nós podemos, hoje, Jesus Cristo já está no céu, enviou o Espírito Santo para nós. E hoje nós podemos expulsar os demônios em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós podemos expulsar demônios. Irmãos, vamos aprender e vamos praticar a palavra de Deus, para que possamos ter vitória na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, em outras famílias, no Japão e nas nações. Puxa, quantas pessoas estão passando por necessidades, mas nós podemos orar e aprender as coisas de Deus. Mais uma passagem que nos ensina sobre o dedo de Deus. Marcos 7, 32 ao 35. Marcos 7, 32 ao 35. Nessa passagem, de Marcos 7, 32 ao 35, fala que o dedo de Deus, o dedo de Jesus, abre os ouvidos. Abre os ouvidos naturais e abre os ouvidos espirituais. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e a falava perfeitamente. Irmãos, aqui fala que trouxeram uma pessoa que era surdo e que não conseguia falar bem. Provavelmente não conseguia falar bem porque ele não escutava. E, irmãos, só que trouxeram diante de Jesus. E fala que Jesus tocou nos seus ouvidos. E foi curado. Tocou na língua. Tocou com o dedo nos ouvidos. Tocou com o dedo na língua. E a pessoa foi curada. Não é verdade, irmãos? Irmãos, Deus tem um poder tremendo. Deus pode nos libertar. E, irmãos, eu tenho certeza que esse homem, ele não só abriu os ouvidos naturais, mas eu tenho certeza que ele foram abertos também os ouvidos espirituais. E eu tenho certeza que ele acreditou em Jesus e começou a seguir Jesus também. Muitos de nós passamos por essa fase também. E por que nós estamos aqui? Porque os nossos ouvidos espirituais foram abertos. E nós podemos escutar as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. É um milagre, irmãos. Uma das coisas que nós podemos orar, por exemplo, quando nós queremos que alguém receba salvação, nós podemos orar diante do Senhor. Senhor, abre os ouvidos espirituais desta pessoa, para que essa pessoa possa escutar da tua palavra e possa entender. Irmãos, estão me acompanhando? Amém? Irmãos, o que acontece quando os ouvidos espirituais são abertos? Nós começamos a escutar a palavra e a entender. Antigamente, irmãos, quando eu não conhecia Jesus, eu escutava a palavra e não entendia. E quando eu cheguei na igreja de Shinshiro, a pregação era em espanhol. E eu não entendia nada. E cantavam muitas músicas em português e espanhol. E quando eu cantava em espanhol, irmãos, eu ficava pensando, por que cantam tão rápido? Não entendo. E quando eu comecei a vir na igreja de Shinshiro, Deus abriu os meus ouvidos espirituais. E eu comecei a entender espanhol. E hoje, irmãos, até eu falo um pouquinho de espanhol. Deus fez um milagre na minha vida, porque eu não sabia, não entendia espanhol,
e muito menos falava espanhol. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque eu vim parar na igreja de Chincheiro e dou graças a Deus pelos meus pastores que falam espanhol, e eu posso entender a palavra. E aprendi muitas coisas em japonês também. Agradeço a Deus pelos meus pastores japoneses também. E hoje, aqui na igreja, nós cantamos em japonês, cantamos em português, nós cantamos em espanhol, e nós até nos arriscamos a cantar um pouquinho em inglês. Não é verdade, irmãos? Como é bom cantar em várias línguas. Hoje eu vejo que é maravilhoso poder entrar na presença de Deus cantando músicas de várias línguas. É muito bom, irmãos. Vocês que são jovens, se vocês são jovens, crianças, eu animo vocês para que vocês possam ficar na igreja de Chincheiro, porque vocês vão aprender espanhol, vão aprender japonês, inglês, português, e nós vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração juntos, não só aqui no Japão, mas nós vamos sair pelas nações e vamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, amém? Vamos acreditar e vamos seguir em frente. Irmãos, nesse versículo nos ensina que Jesus Cristo, ele pode nos tocar com os dedos dele e pode nos curar. Fale para o seu vizinho, deixa Jesus Cristo tocar em você. Amém? Vamos crer, irmãos, que Jesus Cristo ele vai tocar na gente e vai fazer muito mais daquilo que nós já estamos aprendendo. E o outro detalhe interessante é que fala que Deus abre os nossos olhos espirituais. Irmãos, quando eu vi isso, eu achei muito interessante. E tem uma história que fala sobre 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Eu creio que vocês conhecem essa história. São dois discípulos que, depois que Jesus ressuscitou, eles estavam caminhando em direção a Emaús, numa aldeia. Na Bíblia fala aldeia, uma pequena cidade que se chama Emaús. E sabe, esses 2 discípulos estavam caminhando, e, de repente, apareceu uma outra pessoa aqui do lado. E começou a caminhar junto. E eles foram conversando, igual nós que somos estrangeiros, conversamos com todo mundo, é verdade? Tem pessoas aqui no Japão, tem pessoas que não conversam com estrangeiros, né? Quando é pessoas que não é conhecido, eles ficam meio assim. Mas nós que somos estrangeiros, irmãos. Então, essa terceira pessoa começou a caminhar junto com os 2 discípulos. E depois que chegou lá na aldeia, o que foi que aconteceu? Já estava tarde, já estava escurecendo. Então, esses 2 discípulos disseram para essa pessoa que acompanhou eles até ali, contando, falou, olha, você não sabe da história de Jesus Cristo, que Jesus, escutamos falar que ele ressuscitou e contou toda a história para ele. Irmãos, já estava escurecendo, e o que foi que aconteceu? Os 2 discípulos falaram para ele, por favor, fica conosco aqui na aldeia, porque já está ficando escuro. E naquela época não tinha luz. E, inclusive, caminhavam com tochas, verdade? Então, irmãos, achei interessante essa história desses 2 discípulos. E então, vamos ler um pouquinho a passagem da Bíblia. Lucas 24, 29 ao 31. Nós não vamos ler toda a história, porque é uma história muito conhecida. Lucas 24, 29 ao 31. Lucas 24, 29 ao 31. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, ele disse. Ele o deu. E no versículo 31, tem algo interessante aqui, né? Abriram-se-lhe, então, os olhos e o conheceram. E Jesus desapareceu. Irmãos, eles não tinham percebido que era Jesus que estava acompanhando eles. Mas quando Jesus, ele partiu o pão, aconteceu algo interessante. É como se a pessoa despertasse e descobrisse: é Jesus que estava com a gente. É Jesus que estava conosco. Irmãos, aqui fala que abriu os olhos. Mas não os olhos naturais. Fala sobre os olhos espirituais. Foram abertos os olhos espirituais deles. E eles descobriram que era Jesus. Irmãos, nós também podemos orar dessa forma. Senhor Deus, abre os nossos olhos, para que possamos enxergar, que possamos ver, quando lemos a palavra, que possamos ver, puxa, que interessante. Aqui, quem está falando aqui era Jesus. Irmãos, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Nós podemos orar para quem ainda não tem salvação. Senhor, abre os olhos espirituais, por favor. Abre os olhos espirituais da minha família. Abre os olhos espirituais dos meus familiares lá do Brasil, ou do Peru, ou de algum lugar que você gostaria de que verdadeiramente abrisse os olhos e pudesse enxergar a Jesus. Nós também não enxergávamos. Mas, quando nós escutamos a palavra, nós começamos a enxergar de maneira diferente. E descobrimos que existia Jesus Cristo. E nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Verdade? Jesus Cristo, ele abre os nossos olhos espirituais também. Vamos para outra passagem que fala que Jesus abriu o entendimento. No mesmo capítulo de Lucas 24, 36 e 37. Lucas 24, 36 e 37. Também não vamos ler toda a história, não vamos ler toda a história, porque é uma história muito conhecida. Amém? Descobriram? Encontraram? Lucas 24, 36 e 37. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito ou que via um fantasma. Irmãos, quando Jesus ele ressuscitou, todos os discípulos, onde que eles estavam? Na Bíblia fala que eles estavam com medo, eles estavam escondidos e eles tinham o temor de serem mortos também. Irmãos, nessa passagem, fala que os discípulos eles estavam reunidos num lugar e estavam conversando sobre a ressurreição de Jesus, falando: escutamos falar que Jesus ressuscitou, que não sei o quê. E, de repente, as portas estavam todas fechadas, irmãos. E, de repente, Jesus aparece bem no meio. Eu creio que todos os discípulos ficaram muito assustados. E aqui, esse versículo 37 diz: eles estavam espantados e atemorizados, eles estavam com medo. E Jesus acalmou eles e falou: fica tranquilo, sou eu. Olha a marca das minhas mãos, sou eu. Irmãos,
na parte 44 e 45, vamos ler a parte de 44 e 45. Nós não vamos ler toda a história também, que é uma história muito conhecida. Lucas 24, 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento. Irmãos, até esse momento eles não entendiam. Mas aqui essa passagem diz que abriu-lhes o entendimento. Para quê? O que diz no final desse versículo? Para compreenderem as Escrituras. Irmãos, nessa passagem nos ensina que Jesus Cristo ele estava falando, no versículo 24 ele está falando, para que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, e aqui fala que abriu-lhes o entendimento para que pudessem entender as Escrituras. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, os que nos estão assistindo pela internet também, foi aberto o entendimento. Por isso, irmãos, nós vimos para a igreja, nós acreditamos em Jesus Cristo, porque foi aberto o nosso entendimento. Irmãos, quando Jesus Cristo apareceu bem no meio dos discípulos, no primeiro momento eles ficaram com medo. Eles falaram, mas que é isso? Mas depois que eles descobriram que era Jesus Cristo, irmãos, eu imagino a alegria deles. Imagino como eles ficaram maravilhados com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós podemos orar também. Senhor Deus, abre o entendimento da minha família que não te conhece ainda, para compreender as Escrituras. Nós podemos orar dessa forma. Nós podemos orar para Deus, falar, Deus, por favor, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender melhor as Escrituras. Não é verdade, irmãos? Se nós entendermos as Escrituras, irmãos, é fantástico, é tremendo. Quando nós descobrimos o toque de Jesus, a presença, a unção de Deus, é maravilhoso. Não é verdade, irmãos? Vamos ler mais uma passagem no livro de Atos, onde fala que Jesus abriu o coração da Lídia. Atos 16, 14. O interessante é que essa história que fala sobre a história da Lídia só tem 2 versículos, mas que tem um significado muito profundo. Hechos 16, 14. Atos 16, 14. Aqui fala, irmãos, quando Paulo estava pregando para um grupo de mulheres. O que foi que aconteceu? 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O que diz no final desse versículo? E o Senhor abriu o coração. Não abriu o coração humano, abriu o coração espiritual. Irmãos, o que foi que aconteceu? Essa mulher, ela já amava a Deus, ela acreditava em Deus. Mas, quando Paulo começou a falar, ela ficou atenta à palavra de Deus. Ela começou a escutar a palavra do que o Paulo estava falando. Por quê? Porque o Senhor abriu o coração. Irmãos, no seguinte versículo, diz que ela e a sua família foram batizados.
Irmãos, nós podemos orar diante do Senhor e pedir para o Senhor: Senhor, abre o meu coração muito mais para que eu possa entender mais. Ou nós podemos falar para Deus: Senhor, toca no coração da minha família, toca no coração da minha família, abre o coração da minha família, para que ela possa entender as Escrituras e que possa crer em Ti como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Nós podemos crer, irmãos? Nós podemos orar, porque essa história só tem 2 versículos, mas tem um significado tremendo. E diz: ela e a sua casa foram batizados. Vamos crer, irmãos. No dia 31 de maio, no próximo domingo, vai ser o último domingo que vamos ver o culto via internet. Mas, ao mesmo tempo, esse dia 31, irmãos, é o dia de Pentecostes. Todo ano nós celebramos o dia de Pentecostes. E quando falamos em Pentecostes, nós sabemos que está escrito no livro de Atos. E naquela época, quando não havia a presença do Espírito Santo, havia cura somente onde Jesus Cristo estava, verdade? Onde Jesus não estava, não tinha cura, não tinha libertação, não tinha salvação. Mas, irmãos, agora, Jesus Cristo ele foi para o céu e enviou o Espírito Santo de Deus. Esse dia foi chamado dia de Pentecostes. E hoje, irmãos, nós podemos usar o nome de Jesus Cristo. E podemos, através do nome de Jesus Cristo, nós podemos levar salvação para o mundo inteiro. Cada pessoa que nós falarmos de Jesus, Jesus está lá. Se clamam a Jesus lá no Peru, Jesus está lá. Lá no Brasil, Jesus está lá. Lá nos Estados Unidos, Jesus está lá. Se nós oramos aqui, Jesus está aqui. Por quê? Porque teve o dia de Pentecostes e Jesus Cristo ele derramou o Espírito Santo de Deus para nós. Amém, irmãos? Irmãos, hoje, Jesus Cristo, ele pode tocar em nossas vidas, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso coração espiritual, abrir o nosso entendimento, para que possamos ter vitória e que nós possamos orar por outras pessoas também, para que haja salvação. Irmãos, todos nós temos em cada um dos nossos corações alguém que você quer que receba Jesus. Alguém que você fala: não, aquela pessoa, eu estou orando por ela para que ela possa receber a Jesus. Eu quero que essa pessoa também possa estar aqui na igreja junto conosco, cantando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Irmãos, nós podemos orar dessa maneira como nós aprendemos hoje. Irmãos, talvez passemos por dificuldades, como em toda a história da Bíblia nós podemos ver que muitos passaram por provações, mas Deus trouxe a vitória. Jesus Cristo colocou a mão, tocou a mão e trouxe vitória para nós. Verdade, irmãos? Vamos acreditar em Deus. Gostaria de convidar para abrir, para terminar, gostaria de convidar os irmãos para que abrissem a Bíblia em Romanos 8:37. Romanos 8:37. Em Romanos 8:37, irmãos, é uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra que você fala: poxa, mas isso é verdade? Essa palavra diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, essa palavra fala que nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Fale para o seu irmão: somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito em Romanos 8:31. Se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Nós podemos ter a vitória, irmão, porque Jesus Cristo está conosco. Deus pode tocar com o dedo de Deus em nossas vidas. E nós podemos ter vitória sim, em nome de Jesus. Nós vamos ter vitória sim. E Deus vai estar escutando a nossa oração. Talvez você tenha uma dificuldade
ou uma tristeza no coração que já fazem muitos anos que está aí no seu coração. Talvez você esteja preocupado com a sua economia, com o coronavírus ou alguma enfermidade. Mas Deus diz para você, você é mais do que vencedor, porque é a palavra de Deus. Amém? Gostaria de convidar o pastor Fernando para que ele possa estar fazendo uma oração de poder para nós. E que, se há alguma dificuldade, o Senhor estará trazendo a cura. Amém. Muito obrigado, Irene. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra. E antes de orar, como foi a mensagem de hoje, o dedo de Deus é o Espírito mesmo de Deus. E Ele é capaz de poder abrir o teu entendimento, os teus ouvidos, a tua boca, os teus olhos. Ele é capaz de poder abrir o teu coração, se nós realmente permitimos ao Senhor trabalhar nas nossas vidas. O amor de Deus é tão grande para com você, para contigo, que Ele quer fazer coisas grandes, que Ele quer te ungir nesta tarde com seu Espírito Santo. Eu te convido ali onde você está, fecha teus olhos, cierra teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta tarde. Muito obrigado, Deus, porque, como a Bíblia diz, o dedo de Deus pode tocar as nossas vidas. E como temos aprendido hoje, Senhor, o dedo de Deus é o teu mesmo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que quer abrir os nossos entendimentos, que quer abrir os nossos olhos espirituais, que quer abrir os nossos olhos espirituais, o nosso coração, a nossa boca. Obrigado, Deus, porque o teu amor é tão grande para conosco, que tu não nos abandonas, Senhor, na situação em que nós nos encontramos, sino que pelo contrário, Deus, através desse amor, que fez que Jesus pudesse morrer na cruz do Calvário por os nossos pecados, se levantar, ressuscitar ao terceiro dia, nós possamos ter salvação, vida eterna. E quando Jesus voltou para os céus, tu, Pai, enviaste o teu Espírito Santo para estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E hoje nós clamamos para que esse poder do Espírito Santo possa ser sobre a vida de cada um daqueles que nesta tarde possam clamar a Deus, possam pedir: Deus, toca a minha vida com teu dedo, toca a minha vida com o poder do Espírito Santo, toca meu coração, Senhor, tira toda a preocupação, tira, Senhor, todo o temor. Toca meus olhos, Senhor, para que possa compreender. Quando eu leio, Senhor, as Escrituras, toca com teu dedo, Senhor, os meus ouvidos, para que eu possa escutar a tua voz, Senhor. Para que cada vez que eu escuto a tua palavra, Senhor, eu possa entender o que tu tens para mim, ó Deus. Toca a minha boca, Deus, para que eu possa falar a tua palavra, para que eu possa, Senhor, dar testemunho das maravilhas que tu tens feito, Senhor, na minha vida até aqui. Em nome de Jesus, Senhor, derrama do teu Espírito Santo sobre todo aquele que nestes momentos
estão fazendo esta oração, estão clamando a Ti, Senhor, por toque Teu. Obrigado, Deus, porque Tu nos amas, tal como nós somos, Deus, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições. Obrigado, Deus, porque Tu és Deus de oportunidades, Deus que nos dá novas chances a cada dia, a cada manhã. E que nesta tarde, Senhor, nós possamos aproveitar esta oportunidade que Tu nos dás para cada de nós, de permitir que o Teu dedo, o Espírito de Deus, possa tocar as nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos a ficar em pé. Vamos a declarar esta música. O amor de Deus está sobre todos nós. Por su amor, oye el amor del Señor, cubriéndote está a ti, tu tristeza y llanto ya no existe más. Fuerte aplauso al Señor. Ese amor grande, maravilloso de nuestro Dios que trae sanidad a nuestras vidas y a nuestros corazones.
video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.